O sucesso é um dos grandes desejos do ser humano. E quando a gente fala disso, quase que imediatamente surge uma palavra cada vez mais conhecida, que é a alta performance, que podemos entender como a superação dos nossos desafios pessoais, conseguindo um resultado a partir de um trabalho consistente. Mas será que, sabendo disso, é fácil implementar uma rotina que vai dar certo para o seu estilo de vida? Para falar sobre isso, eu chamo agora o Eduardo Bilo, ele que tem uma história muito imersiva no campo do esporte desde criança. Até pelo conselho do pai, ele decidiu focar na educação física mais do que sendo apenas uma formação, mas um norteador de vida e de negócios, já que hoje ele tem um centro de treinamento de saúde em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Eduardo, seja bem-vindo ao Na Alma, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tá aí um assunto que, né, como você disse, desde a infância sou aficionado, apaixonado, ainda mais de poder levar isso para outras pessoas, né? O quanto que a atividade física, o quanto que a disciplina, a constância pode agregar em outras áreas da vida e não só na parte física ali, né? Com certeza. Eu quero te contar como que eu cheguei até você primeiro. Bom, o Eduardo, a gente estudou junto na época assim de escola, faz muitos e muitos anos. Pô, E aí, o que eu me lembro de você é, eu lembrava de você na natação. Isso é uma coisa assim, e depois que foi para Curitiba, e aí depois, bem mais tarde, assim, já por agora, assim, acompanhando nas redes sociais, muito sobre seu treinamento de exercícios e essa coisa do tá pago, tá investido, né? Aí eu fiquei pensando, gente, mas que disciplina que ele tem. E aí eu fiquei pensando, gente, esse tema de alta performance, todo mundo quer se desafiar, quer buscar isso, mas como que funciona para você? Como que foi essa trajetória? olha, eu vou começar contando o que você acabou de usar. Você usou duas palavras ali que está muito na moda. As pessoas vão fazer um treino e elas gostam de dizer, tá pago o treino. Aqui a gente instituiu um pouco diferente essa ideia, né? Então a gente veio a ideia do, por exemplo, tá pago, chega um boleto, será que é todo mundo que gosta de pagar esse boleto? Então a Hum. gente mudou um pouquinho para o tá investido. Porque a atividade física que você vai hoje, faz hoje, é algo que você está investindo para o amanhã lá na frente. Não que você não está usufruindo hoje, mas você está investindo um pouquinho cada dia que você está fazendo uma atividade física na sua vida, como se fosse uma renda fixa, que você faz o investimento do seu dinheiro, você faz a mesma coisa na sua saúde. Então, como você disse, confunde um pouco a minha vida, porque eu sempre acreditei nisso. O esporte, ele traz um pouquinho disso, né? Você tem o foco, você está lá em janeiro, você está com foco lá em junho. Então, você vai participar de todo esse processo em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, para de repente você conquistar alguma coisa em junho. Então, isso desde a minha infância, graças ao esporte, ele me trouxe um pouco de ver isso aí, sobre a disciplina de você traçar um objetivo e buscar essa meta durante um período. Não é fácil, porque a maioria das vezes você não quer fazer, mas você tem que fazer. Mas é assim, foi algo natural que foi acontecendo ou você tinha assim um planejamento realmente? Ah, eu tô fazendo isso para chegar em tal lugar, porque como você começou muito cedo, como que foi isso? É uma construção, querendo ou não. Quando a gente era mais novo, então eu assumo aqui, sempre fui envolvido, você tocou o assunto da natação. Eu escuto muito de alguns atletas falando, se você tivesse se empenhado um pouquinho mais, talvez você tivesse conquistado um pouco mais de resultados, porque é muito difícil. E eu não acredito que todo mundo nasça pronto para alguma coisa. Você tem o dom. Por mais que você tenha o dom de alguma coisa, se você não colocar aquele dom em ação, em movimento, ele vai ficar só esquecido ali em você. Você não vai fazer ele florescer. É o movimento, é a ação que faz ele florescer. Então, acho que com o tempo, com o passar dos anos, se eu for contar aqui, tiveram anos da minha vida que eu não quis praticar atividade física. Então tem um hiato ali de uns 3, 4 anos que eu posso dizer que eu chutei o balde. E coincidentemente ou não, quando meu primeiro filho nasceu. Então foi um ano ali meio de adaptação, de dificuldade, não quero fazer, a preguiça sempre ganhando. Então é difícil essa construção. Mas é um processo que você tem que aceitar passar por altos e baixos. É uma montanha russa, né? E aí, um momento desses que você acha que você estava no alto quando você participou, por exemplo, de campeonato com pessoas conhecidas, que eu achei muito interessante saber disso. Como que foi isso, Eduardo? Isso aí foi no. Devia ter meus entre 18 e 20 anos, então eu realmente estava participando de competições nacionais com a natação, que nem eu disse assim, era difícil me considerar um atleta profissional. Eu digo que era meio a termo porque a gente recebia patrocínio, eu não gastava dinheiro com viagem, com suplemento, com fisioterapia, com nada. Então isso me deu a possibilidade de viver um pouco daquilo do esporte. Então eu digo com assim, nunca consegui ganhar, mas sempre estava junto com o César Cielo, o Thiago Pereira.
que são grandes nomes do esporte, não só da natação, mas do esporte, por serem medalhistas olímpicos. Thiago Pereira é o maior medalhista brasileiro da história do Pan-Americano. Então, são atletas que eu tive o prazer de conviver ali no meio da competição junto. E por mais que não conheça tão pessoalmente, de trazer algumas coisas que você via, que você ouvia, de trazer para você. Ah, ouvi dizer que está fazendo isso, ou em alguma conversa informal, entendeu? Então, isso traz uma bagagem muito boa para chegar onde é que eu tô, entendeu? Porque a palavra da vez vai ser sempre disciplina e consistência. Só que às vezes a consistência a gente acha que é todo dia, todo dia, todo dia, eu vou fazer alta performance todo dia. Não, ninguém funciona assim. Só que até chegar aqui é uma caminhada que você tem que aceitar essa caminhada e não querer usar os atalhos. Entendi. E como que essa prática assim influencia na sua vida pessoal? Eu sou suspeito para falar porque eu acho que nem você mesmo diz, me confundo com a prática de atividade física. Né? Então assim, foram poucos anos da minha vida que eu não fiz nada, que eu zerei, assim. Eu não lembro de algum ano que eu tenha zerado, né? Mas, principalmente, vou ser sincero com vocês, é a parte mental. Tá? É o que mais me ajuda, a parte de atividade física, é a parte mental. Né? Então, como você diz, tenho o meu centro de treinamento, eu tenho que organizar as coisas, arrumar horário, conversar com o professor, parte financeira, parte do conselho que vem fazer visitas. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, eu uso muitas vezes atividade física, e vou contar aqui para você que antes dessa reunião eu podia estar um pouco ansioso, eu fiz um treino de 40 minutos. Então eu uso muito atividade física para isso. E eu tento usar o que? A parte física, o ganho, o corpo bonito é como consequência. Uhum. Mas a maior busca para mim é a parte mental, lidar com ansiedade, organização mental de na hora no treino ali que você está pensando na respiração, de repente surge um insight, alguma coisa. Teve algum momento que você percebeu assim, nossa, mudei a mentalidade? Porque assim, é uma evolução, né? Do corpo, da mente, você também disse, mas, por exemplo, você fala assim, nossa, hoje em dia eu penso assim, antigamente eu já não pensava. Na verdade, assim, eu acho que no ano vou colocar bem para frente agora, 2022, né? Então foi 2 anos pós-pandemia. Então todos nós, se você pegar todos, independente da pessoa, seja pessoal, seja profissional, ela teve uma queda em alguma área da vida, aconteceu alguma coisa. Então aqui a gente realmente estava numa parte de baixa, eu estava um pouquinho meio ansioso demais, estava tendo algumas crises de ansiedade muito grande. Então eu falei assim, eu vou me desafiar. Eu quero ver se eu consigo voltar a treinar diariamente. Então eu estava naquele ato que eu te falei de 3, 4 anos que eu estava bem relaxado. Então eu já tinha uma vivência muito grande ali. E mesmo assim, mesmo sabendo das consequências positivas ou negativas de fazer ou não fazer, eu também tive o meu relapso, né? Então ali em 2022 eu resolvi me desafiar. Então eu cheguei e falei assim, vou ver se eu consigo fazer 30 dias sem faltar. Quero ver se isso me dá uma mudança de novo de rotina. E de repente eu completei 30 dias, e de repente 45, 100, aquele ano de 2022 eu consegui completar 212 dias sem parar. Olha. E daí vem um parênteses aqui para vocês, tá? A atividade física não é só exercícios extenuantes, que você vai fazer até você suar um monte, que você vai sair bufando. Não, exercício, atividade física é você fazer algo durante um período que vai ser bom para sua saúde. Vai caminhar com o seu cachorro, se você não tem o hábito. Em vez de ir na padaria de carro, vai a pé, se é perto. Deixa seu carrinho parado ali, vai lá e vai e volta a pé. Então, ali em 2022, eu comecei a voltar a treinar. E continuei. Esse último ano de 2024, eu bati esse recorde, fui a 262 dias. Então, eu coloquei como meta para 2025 tentar fazer todos os dias. É um desafio muito grande. Eu tento me colocar cada dia mais um pouco num desafio. Porque eu sei que se eu parar um dia, no outro, eu falo assim, eu tô com uma preguiça. E as pessoas acham que a gente faz atividade física diária, que a gente não tem preguiça. A gente tem muita preguiça. E como tem preguiça? Só que tem que vencer todos os dias, né? É, isso que eu ia te perguntar, quais os maiores obstáculos, assim, que Nossa. você acha que você enfrenta hoje, assim, que aí tem que superar? Eu tava vendo, eu não lembro de quem que era o vídeo, mas era algum cantor sertanejo que perguntaram para ele assim, qual que é a coisa mais difícil que você acha da atividade física? E eu concordo com ele, ele falou assim, é ir pro treino. Então, o mais difícil é você se locomover pro treino, você sair de casa, É botar um verdade. tênis e caminhar. O mais difícil realmente é começar. E por isso que eu disse do desafio lá atrás, né? Então, por exemplo, de todo dia você fazer um pouquinho. É mais ou menos quem quer criar o hábito de ler um livro. Leia 5 páginas todo dia. Vai lendo ali de 5 em 5, daqui a pouco você mesmo vai achar, não, 5 está sendo pouco, acho que vou passar para 10. Então isso é criar o hábito, né, de você fazer isso. Faça um pouco, a gente só pensa em passos grandes, só passos enormes. Não, faz um passo pequenininho.
Depois ele vai aumentando o tamanho até você chegar onde você quer. É verdade. E como que você faz para equilibrar a demanda profissional e pessoal? Olha, é difícil, principalmente, ó, a gente está falando aqui em janeiro, tenho 2 filhos, criançada de férias, trabalho Então, crescendo, então a gente tem que se virar um pouquinho, né? Então eu tento separar alguns horários mesmo, né? A questão do meu treino, eu não tenho horário fixo, tem dia que eu treino 6 da manhã, tem dia que eu treino meio-dia, tem dia que eu treino 8 da noite, né? Então, como eu trabalho com área de atividade física, então eu tenho alguns horários mais flexíveis. Então isso é bom por um lado, que eu consigo jogar uma hora para lá, uma hora para cá. Então, às vezes eu tenho que levar um filho em algum lugar, eu ajeito um horário daqui, jogo para lá. Você sabe bem como é que é. é Você puxado. vive bem sobre isso. Mas a gente tem várias frentes da vida que a gente tem que tentar cumprir. Né? E É, voltando à pergunta que você me fez lá atrás, a atividade física me ajuda nisso aí, nessa organização também. Porque sim. isso eu tento não faltar. Duas coisas, é os filhos e atividade física. Perfeito. E como que você define, assim, para você, o que que é sucesso pessoal, pensando nesses requisitos dessa alta performance, de se desenvolver? Olha, eu acho que o mais difícil é a gente aceitar, na minha opinião, que todos nós temos disciplina, só que a gente foca ela para algumas coisas da nossa vida. Eu não concordo muito assim, isso já gerou uma discussão muito boa com meu pai, que é no sentido assim, que com a gente entende que disciplina é só uma coisa boa. Ah, você tem disciplina é só pro lado bom. Eu digo que para uma pessoa ficar todo dia, várias horas do dia, sentado na frente de uma televisão assistindo Netflix, ela tem que ter uma certa disciplina para Hum, ela estar fazendo aquilo todo dia. Só que o foco dela está direcionado para aquilo, né? Então a gente tem que achar uma maneira de direcionar esse foco para outros campos da nossa vida. É que nem você vem falar comigo, eu falo bastante de atividade física, eu realmente me vejo como uma pessoa que tem uma disciplina, mas tem outras áreas da vida que eu falo, por que eu não consigo fazer aqui o que eu faço lá? Entendeu? Então é essa coisa que a gente tem que ir tentando jogar, né? Fazer um pouquinho de cada dia. Eu digo que a gente comemorar as pequenas vitórias. sim. Né? O negócio da pequena vitória que às vezes a gente não quer olhar, a gente não fica aquela vozinha aqui dentro da cabeça. Só as pequenas derrotas, isso a gente vai lá e bagunça nas cabeças, mas as pequenas vitórias nem tanto, né? Então eu digo que a disciplina de você querer fazer mesmo na preguiça. Eu digo que às vezes é uma frase dura de ouvir que eu já ouvi, e por isso que me deu um start também. É assim, infelizmente ou felizmente nós somos adultos. Então nós temos que fazer algumas coisas. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma meia horinha para mim. Vou fazer uma atividade física, vou fazer uma caminhada, vou levar meu cachorro para passear, entendeu? Você tem que ter isso. Assim como eu digo que tem que ter uma hora que eu considero as 3 saúdes, a saúde física, saúde mental e saúde social. Vai ter hora que você vai ter que ver seus amigos, você quer sentar lá no seu barzinho, comer sua friturinha, tomar sua cerveja, pode também, entendeu? Só que você tem que ter a disciplina de saber que você está fazendo aquilo, você vai ter que complementar do outro lado também. Tentar achar esse equilíbrio. Então, para mim, a palavra é disciplina. É fácil? Não, mas é construção. E eu acho interessante a gente falar essa parte de compromisso, que a gente é tão bom em se comprometer com as outras pessoas, mas com a gente acaba furando e depois algo que a gente não avalia muito é que a gente se decepciona e fica assim com a energia muito para baixo. Eu tinha gravado certa vez um podcast que chamava Ladrões de Energia e falava Uhum. justamente disso, dos compromissos que a gente não cumpre com a gente e a decepção é tremenda. E aí até para retornar depois é difícil. Isso. Eu concordo totalmente com você. O pós, até por isso que eu coloquei o desafio, né? Porque eu me conheço bem. Então eu sei que se eu tivesse um buraco no meio, ia ser muito mais fácil eu falar, pô, eu não vou. Eu dou exemplo para mim do refrigerante. O dia que as pessoas, eu começava a chegar na casa das pessoas, o pessoal falava assim, comprei um refrigerante. Eu falei, meu Deus, eu já estou associado a tomar refrigerante. Tem alguma coisa errada com isso aí, né? Entendeu? Então hoje tem 5 anos que eu não tomo refrigerante. Algumas pessoas falam, não, mas só um golinho. Eu falei assim, eu acho que eu não vou também fazer, não é que vai me fazer mal, mas eu me conhecendo, sei que se talvez eu tomar de novo, a chance de eu voltar é muito maior. Aí vai o que você falou dos ladrões de energia. E a gente tem que tomar cuidado com essa vozinha interna nossa aí. Que ela sempre vai querer você não foi de novo. Tudo bem, mas eu posso tentar ir amanhã. Entendeu? Recomece amanhã, recomece amanhã. O recomeçar é mais difícil que o começar. E você acha que quando a gente se compromete, por exemplo, falando lá, postando, que seja Uhum. assim, tá investido, isso dá uma força, assim, porque aí as pessoas acompanham, ou você acha que sozinho você já conseguiria, assim? Não, eu acho que hoje, no mundo que a gente está hoje, um pouco da validação ali ajuda. Eu Hum, acho que isso ajuda. Eu acho que não deveria ser uma busca sempre, mas ela ajuda.
Lógico que ajuda. A gente sabe que você às vezes não está buscando elogio, mas um elogio ajuda. Ou uma pessoa falar para você, ó, eu nem ia treinar, mas eu vi que você foi treinar, eu fui também. Ah. Entendeu? Então, às vezes, incentiva o próximo também. Às vezes tem uma pessoa, né, nesse negócio de mídia social que você a gente conversou bastante. Tem gente que está te vendo, você nem sabe que você está incentivando ela a fazer alguma coisa. Eduardo, você acredita que você tem uma mentalidade de crescimento? Oh, gostei dessa pergunta, viu? Mexe aqui, eu tenho até que pensar. Eu acho que assim, na minha visão, quando eu era mais novo, eu era um pouco, eu sempre fui de falar muito, meio assim, mas eu sempre fui mais retido. Então eu acho que eu tinha um pouco medo do crescimento, sim. E isso eu via muito no esporte. Entendeu? Eu acho que uma dedicação a mais, eu queria até lembrar de onde que eu vi essa frase, que o ser humano ele não tem medo da escuridão, ele tem medo da sua luz. Então, às vezes, dela ficar grande demais, e o que, que você vai lidar com isso? Então, eu acho que isso eu vim desenvolvendo com o tempo, e quando eu era mais novo no esporte, eu sentia que às vezes eu tinha esse medo, mas eu entendia o que era. E com o passar do tempo agora, de abrir meu negócio, você tem que pensar a médio e longo prazo, de você crescer. Eu trago um pouco da mentalidade que eu acho que eu tinha que ter aprendido lá atrás, mas aprendi, porque eu estou vendo hoje, de trazer isso, de você crescer, você tem que dar seus passos, você tem que acreditar que você vai crescer, que você é merecedor do crescimento. Eu acho que isso é uma coisa que também toca num outro pontinho nosso ali, que é você acreditar que você merece crescer. Você está se dedicando, você está fazendo a sua parte, você pode buscar o crescimento seu, seja pessoal, profissional, espiritual, qualquer tipo de crescimento que você busque. E você acredita que essa mentalidade é importante para alguém que está buscando alta performance? Total. Tem que buscar. Eu acho que até assim, às vezes, hoje em dia, a gente vê muito, principalmente na internet, falando do equilíbrio. Eu acredito muito que a gente tem que buscar o equilíbrio, sim. Mas, às vezes, o equilíbrio. Olha só, hein? O equilíbrio vem de um desequilíbrio. Então, se eu quero emagrecer demais, às vezes, estou precisando perder muito peso, você vai ter que comer pouco. Você vai ter que deixar outras horas de alguma coisa que você ia ter que fazer, diminuir suas horas daquilo, para você treinar mais, comer menos e ter o resultado. Então você causou desequilíbrio numa área para você encontrar o equilíbrio na outra. Então você vai ter hora que você vai estar bem numa área da vida, vai ter hora que você vai estar bem na hora da outra. É achar um pouquinho desse equilíbrio para que não deixe uma área muito dispersa da outra e buscar a sua alta performance, entender que isso vai fazer parte. E é difícil aceitar isso. Né? A gente que tem filho, às vezes, pô, você tem que se dedicar um pouco mais para o lado profissional e às vezes está deixando um pouquinho de tempo com os filhos ali, né? Eu estou entrando no ano agora que eu sei que vai ter muita mudança. Meu filho mais velho, de 9 anos, eu chamei ele e já falei, ó, filho, entenda que esse é um ano de transição, pode ser que a gente fique um pouco menos tempo junto, mas é por causa disso, disso, disso. Até para tentar mostrar, por mais que ele seja pequeno, entender um pouco isso, né? Que, ó, tem um outro lado ali que eu vou ter que puxar a fila um pouco, esse aqui a gente diminui um pouquinho junto, mas aproveita no final de semana, aproveita numa viagem que a gente possa fazer depois. Então, achar esse equilíbrio é difícil, mas eu acho que tem que buscar. E quais habilidades você acha que são importantes para uma pessoa que está nessa busca desse desenvolvimento? Vamos dizer, habilidade, eu tenho que pensar, porque eu não sei nem se disciplina, acho que eu já falei isso, a disciplina não é tanto uma habilidade, né? Porque a disciplina é nato nosso, entendeu? A disciplina é nato do ser humano, depende de onde você está focando. É. Para onde você está direcionando ela, entendeu? Eu queria ter muito da disciplina que eu tenho para fazer atividade física todo dia, durante todos esses dias que eu falei que eu consegui ficar, para de repente estudar mais algum assunto, entendeu? Ou me dedicar a uma outra língua que eu queira aprender. Então, às vezes, eu não consigo direcionar a mesma disciplina que eu tenho, que vamos dizer que é nata minha, e direcionar para outro lugar, né? Então eu acho que o mais do que disciplina é a consistência, são coisas um pouco diferentes, né? A consistência é você aceitar que vai ter dia que você vai do mesmo jeito, você está bem preparado, vai dar seu melhor de si ao 100%. No outro dia você vai também, mas você só vai poder doar 10% naquele dia. Isso é consistência, você saber que você mesmo não conseguindo se doar tanto, você está presente, você está dando o seu melhor naquele dia que é o 10% e continua fazendo isso dia após dia. Né? A disciplina vai te levar para o local e a consistência vai fazer você fazer diariamente. E como que você lida com o fracasso e essas quedas nesse retorno para o que você está fazendo? No começo, provavelmente era mais difícil, mas como que foi o processo de você aprender a lidar com isso? Eu acho que é um processo eterno, viu? Eu acho que a gente tem que. Porque tem situações que você acha que você vai passar sem problema nenhum. Não, isso aqui já aconteceu na minha vida, vamos para frente. Mas de repente aquilo te dá uma baqueada, né? Então eu assumo que mesmo agora, assim, nessa idade que eu tô, tem coisas na vida que te dão um fracasso,
mas mais uma vez eu trago do esporte. Isso eu sempre bato na tecla do esporte, que me ensinou muito isso, que é o que você perdeu ali, mas tem o dia de amanhã. Então eu preciso tentar recomeçar. Talvez eu demore uns dias a mais para me recompor, mas eu preciso tentar recomeçar, né? E o fracasso é o grande, eu acho que aquela beliscadinha no ser humano ali, porque a vida é feita de fracassos, né? Os fracassos vão acontecendo, através do fracasso você continua, sobe a montanha. Depois vem um pequeno fracasso, você continua subindo a montanha. É um pouco de Rock Balboa, né? Vamos dizer assim que é um negócio, há um filme que todo mundo conhece, eu acho que o Rock Balboa é o filme para levar nesse sentido que você falou de motivação, de recomeço, que é você, o importante não é o tanto que você leva, né, o tanto que você apanha, mas a força que você tem para continuar, né? Você acredita que você é uma pessoa resiliente? Acredito. Foi difícil fazer aceitar isso aí que eu tô te falando, viu? Aham. Mas foi até assunto já de terapia. Mas eu acho que ajuda, eu acho que hoje eu me vejo sim. Hoje eu aceito que realmente tiveram alguns processos da vida que continuar não seria tão fácil e encontrei até na atividade física uma forma de recomeçar. E agora voltando para os seus negócios, porque você agora você está empreendendo, né? Tem o seu Sim, próprio negócio, já tem outras pessoas envolvidas. Como que você inspira a sua equipe para alcançar essa alta performance? eu acredito que você fazer o bem ao próximo, porque eu acho que é a minha função, né? Porque eu sou profissional de educação física, mas eu não deixo de ser um professor. Eu digo, se você perceber, eu usei duas terminologias, porque existe o licenciado e o bacharel na educação física. O licenciado é aquele que vai instruir na escola, numa faculdade, alguma coisa. E o bacharel, digamos que é o que está dentro da academia, mas eu acho que nós somos professores. E Uhum. quando você entra numa licenciatura, uma das primeiras coisas que a gente aprende é você é um mediador. Então, eu vejo isso e tento passar para as pessoas que estão comigo, que nós somos mediadores da saúde. Então, nós temos um certo conhecimento que eu vou levar você a ter um pouco mais de saúde, seja através da atividade física, seja através ali do que eu brinco, né? A parte a gente acaba conhecendo muito do aluno, porque a atividade física leva a pessoa a ter uma atividade mais de conversar, de se abrir. Então, eu acho que isso é algo que realmente vai ajudar, né? Quando a gente fala de um líder, quais características que esse líder deve ter para alcançar essa alta performance? Você acredita que está mais propriamente voltado no que você tinha dito de disciplina, ou você acha que tem algum outro elemento? Eu acho que a parte de comunicação, a gente saber se comunicar com a pessoa ali, né? Porque são diferentes perfis de pessoas que você está lidando. Seja que eu diretamente com o professor, seja eu diretamente com algum aluno. Tem aquelas pessoas que eu posso ser mais brincalhão, conversar mais de um jeito. Tem aquelas pessoas que eu tenho que ser mais firme para cobrar ou não. Então eu acho que a comunicação e você ter essa sensibilidade, vamos dizer assim, de você entender isso, eu acho que esse é o mais difícil, né? De você olhar para a pessoa e falar, não, essa aqui eu acho que eu posso dar uma puxada a mais que ela vai responder de uma maneira. Essa aqui não, essa aqui eu tenho que falar de uma maneira um pouco mais tranquila, essa aqui eu tenho que chegar e demonstrar mais alguma coisa para ela melhorar, para ela evoluir. Então eu acho que vai muito da parte de comunicação e ter essa sensibilidade. Você acha que, porque você já falou da comunicação, já estou desenvolvendo, cada pessoa é uma coisa, mas quais são os maiores desafios que você encontra assim nessa posição? Nessa posição, eu acredito que isso é uma coisa assim que me toca, porque eu tento evoluir como pessoa, de mostrar para as pessoas que a atividade física não é só físico. Eu tento mostrar isso para todo mundo e às vezes a minha área, eu entendo isso, ela é muito vista só como a parte do visual, Sim. entendeu? Então eu tento ser um centro de treinamento diferente nesse sentido, de que a pessoa vem aqui, não sei o que eu quero emagrecer, não, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer para isso? Você precisa vir 2, 3 vezes na semana, você precisa cuidar disso aqui, você não pode zerar seu final de semana. Mas eu não posso. Não, você pode ir no seu bar, você pode tomar sua cervejinha, só que você tem que achar um equilíbrio, você não pode fazer isso todo dia. Então, a maior dificuldade é eu tentar convencer as pessoas hoje de que existe algo muito maior do que só você estar bem consigo mesmo, olhando no espelho, entendeu? A atividade física, a saúde, ela vai te trazer benefícios, ela vai te trazer coisas que não são quantificáveis, entendeu? É o que eu estava falando, por exemplo, da ansiedade. Para mim, uma das maiores elogios, vamos dizer assim, que a gente já recebeu aqui, é um aluno dizer que parou de tomar o remédio de ansiedade depois que começou a atividade física. Então, para muitos, isso, legal, mas eu acho que para a visão que eu tenho de atividade física, para a visão que eu tenho de saúde, para mim é isso que eu busco. E você já respondeu exatamente o que eu ia perguntar. Como que você mede o sucesso da sua empresa? E agora você disse que uma pessoa, quando vem e fala
que parou de Isso. usar um remédio. Isso é sucesso para você? É sucesso para mim. Lógico que aqui, se eu só falar bonitinho, as pessoas falam, mas ele é empresário. Sim, a gente tem a parte financeira, tem que Sim. pagar minhas contas, tem meus filhos, lógico que a gente busca isso também. Mas de que forma que você busca? Aí sim é o que você falou do sucesso. O sucesso para mim, eu conseguindo ter a minha parte financeira, é conseguir mostrar para as pessoas que elas têm pontos que eu não consigo quantificar como um percentual de gordura, como o número da calça que você usa, como o tamanho do seu braço, que eu não consigo te mostrar em números. Mas eu mostro isso. É uma pessoa que diminuiu o remédio de ansiedade, é uma pessoa que consegue agora, por exemplo, tinha uma síndrome que não conseguia estar perto de pessoas, ela vem treinar aqui, tem 5 pessoas, mas ela já está vindo treinar aqui. E qual que você acha que é o papel da estratégia para conseguir um resultado? Total. Sem estratégia a gente não chega. Porque eu penso que, assim, vou dar o exemplo da minha profissão. Quantas vezes já chega no bar e fala assim, você monta um treininho para mim aqui só para saber quais são os exercícios? Entendeu? E o exercício em si, ele vai te dar o resultado, mas quando que eu vou fazer tal exercício? Quantas repetições? Qual que é o descanso? Eu vou fazer 3 semanas desse jeito, depois de uma semana eu vou fazer uns exercícios mais de força. Então, isso é uma organização. A organização de treino é isso. A organização profissional também. Vamos colocar como meta tantos alunos tal mês. Vamos colocar como meta manutenção de tais alunos. Aqui a parte do funcional que a gente trabalha aqui tá legal. Vamos dar um foco a mais no yoga, né? Vamos pensar mais aqui como atrair mais pessoas, fazer o marketing em cima do yoga. Eu, como gestor, não posso só deixar ela por conta. Eu, como gestor, tenho que chamar ela e falar, como que a gente pode te ajudar a trazer mais clientes. Então, isso tudo é uma organização, estrutura empresarial para você conseguir fazer acontecer. Senão, a gente fica muito perdido, fica dando tiro meio para cá, agora vai para lá, agora vai para cá. E aí, gasto mental, volta no que você falou dos ladrões de energia, o gasto mental é muito maior, né? E a gente falou do papel estratégico, que é fundamental, mas e se tivesse um papel que tivesse a ver com a paixão, com o propósito? Isso é importante para alcançar alta performance? Sim, sim. Porque se você ama alguma coisa, você vai fazer muito mais fácil aquela coisa, né? É. Você pode ver que todos os meus exemplos eu puxo para atividade física, se a pessoa pergunta assim, qual que é a atividade que mais emagrece? Eu falei, não sei do que você gosta de fazer. Se eu mandar você nadar e você não gosta de nadar, você vai fazer? Não Hum, vai fazer. Então eu tenho que achar alguma coisa que vai te motivar, que vai te. Não, eu gosto de pedalar, eu gosto de fazer isso. Nossa, aquela é uma área que eu gosto. Só que eu acho que às vezes a gente, nessa geração, a gente está muito o quê? Eu só faço o que eu amo. é. Então eu acho que daí, às vezes, a gente acaba se perdendo, porque para chegar, às vezes, no momento que eu amo, eu tenho que passar por uma estrada ali que não é tão só amor. Eu tenho que passar por uma estrada mais difícil para alcançar aquilo que é fazer o que eu amo, entendeu? Então hoje, que eu estou com 10, 12 anos de profissão, eu consigo dizer que eu estou realmente fazendo aquilo que eu amo. Mas para chegar até aqui, eu tiveram alguns caminhos que eu gostava do que eu fazia, mas tinha hora que falava, não, eu preciso sair daqui, mas eu preciso trilhar um pouquinho mais nesse caminho para chegar lá na frente e conquistar aquilo que eu amo, que era ter um centro de treinamento, ter a parte de atendimento holístico. Então, até chegar aqui foi uma caminhada para construir isso. Se lá atrás, desde aquele momento, eu só tivesse focado, na minha opinião, só focado no que eu amava, que era estar aqui hoje, eu acho que eu tinha me perdido no caminho. Ou talvez pela falta de maturidade pessoal, ou pela falta de maturidade financeira. Eu acho que eu não teria alcançado o sucesso que eu tenho alcançado hoje. Pois é, isso que eu ia falar. Hoje, com o mundo do jeito que tá, você acha que os desafios são maiores ou hoje, por conta da informação, é mais fácil uma pessoa já se envolver com essa prática? Eu acho que é difícil. Eu queria lembrar muito o humorista que falou isso, eu vi num vídeo também, que ele diz assim, que a preguiça move o homem. Porque ele diz que assim, as pessoas iam a pé, de repente, não, vamos criar um meio de transporte para a gente ir mais rápido. Vamos criar. Então, eu acho que a gente busca hoje muito o atalho, infelizmente, né? E eu tenho muito medo, pelos cálculos que a gente tem da ONU, questão de atividade física com crianças de 8 a 15 anos. Para quem assistiu o filme Wall-E, né? Não sei se vocês conhecem, que é um robozinho que ele está na Terra, e daí a população já não mora mais na Terra, e essas pessoas vivem sentadas numa cadeira como se fosse uma cadeira de rodas, né? Mas ela não é. Mas as pessoas desaprenderam a andar, porque elas não precisam mais andar. Então, eu acredito que essa facilidade de um lado, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está deixando de fazer a atividade física se movimentar pela facilidade. Sim. Entendeu? É como eu te disse do exemplo ali. Pô, às vezes
a padaria é 2 quadras da sua casa. A gente pega um carro, vai com o carro de lá e volta. Ah, mas é errado fazer isso? Não, não é errado, mas você fazer todo dia, talvez esteja ali uns 15 minutos que você podia estar fazendo para você. Alguma coisa para te ajudar. Né? Se eu for levar para o lado dessa evolução de informação de que eu tenho muito mais possibilidade de treino, aí eu concordo totalmente. Hoje em dia, você, através do celular, de um vídeo, você faz o que você quiser dentro da sua casa. Você viaja, você faz dentro do quarto do seu hotel, você faz uma atividade física. Mas eu fico preocupado com essa geração nossa que está vindo. Que cada vez mais a gente está ficando mais dentro de casa, cada vez mais a gente está pedindo as coisas para vir até em casa, cada vez mais a gente está trabalhando dentro de casa e deixando de fazer as coisas. Eu não tenho esse número certo, mas eu acredito muito que, vamos colocar bem antigamente, as pessoas morriam muito menos de infarto, de diabetes, das doenças dislipidemias, entendeu? Elas morriam de bactéria, fungo, vírus, queda, mas isso eu acho que são doenças da atualidade, que vêm com a falta de movimento. Uma informação muito importante para vocês aqui, ó, 30% do custo do SUS poderia ser diminuído se a população fizesse atividade física. Olha. Entendeu? Ah, o que é atividade física? É 20 minutos todo dia. É uma caminhada, vai fazendo isso. Então, isso gera um custo muito grande até para a própria sociedade. E a pessoa, quando ela já procura o espaço de vocês, em que estágio que ela tá? Ela tá pensando na prevenção ou ela já tá toda lascada, cheia de dor? Ó, posso te falar que eu tenho aluno de 16 anos e aluno de 78 anos. Então, a gente tem esses dois lados, né? Mas já digo para você, quem me procura já falando a primeira coisa que é só emagrecer e ficar bonito na frente do espelho, e fala, vamos conversar uma outra coisinha aqui. Né? Tem outros ganhos que vai ter. Ah, então você abomina essa busca? Não, não abomino. O que eu quero é que a pessoa aprenda que a saúde é muito mais do que aquilo. Essa visão integrativa veio da sua experiência ou veio de onde veio? Não, eu acredito que veio da minha experiência, juntamente com o sócio que eu tive, que você conhece, que a gente estudou junto, que é o Gustavo Monteiro, lá atrás. Ah, Então a gente sempre teve essa conversa de pensar um pouco diferente, né? sim. Então, desde a época lá do terceirão, que a gente já nadava junto, a gente tinha uma visão um pouco mais holística do negócio. Porque, pô, a gente está numa equipe de natação, não é todo mundo que vai ganhar. Todo mundo tem seu espaço ali na equipe. Um é o cara que é o comunicativo, o outro é o brincalhão, o outro é o cara que dá o resultado, o outro é o cara que é dedicado pra caramba. Então, todo mundo tem seu espaço ali. Então, a partir desse momento que a gente via aquilo, a gente conversava. A gente falava, pô, não é só o shape, não é só o campeão. Tem um monte de coisa aqui embaixo que não é trabalhada. Uhum. Tanto que eu falo assim, se tiver algum profissional de educação física assistindo aqui, eu diria para ele, estude a parte técnica, mas aprenda muito mais a parte social, a parte de comunicar, de você explicar o exercício, de você explicar o que é saúde. É isso que vai cativar a pessoa a praticar uma atividade física. Entendeu? Essa Uhum. visão um pouco mais holística, eu acredito nisso. E depois da pandemia, começou muito mais a se tratar sobre isso. Sim, Muito verdade. mais sobre a parte mental. Então, a atividade física começou esse assunto mais da parte mental, de trabalhar ansiedade, depressão. Então, agora eu acho que os próximos 10 anos, talvez a procura relacionada à parte mental seja muito maior. E você tem alguma inspiração, assim, pode ser pessoa, pode ser uma frase, algo que você leva assim com você, para você sempre se manter motivado? Eu queria saber de quem que é essa frase, mas é uma frase que eu canto muito com meus filhos, que é sozinho nós vamos mais rápidos, juntos nós vamos mais longe. Então, porque eu acredito muito na unidade, né? Nós somos seres sociais, né? Ninguém faz nada sozinho. Você precisa evoluir sozinho, mas automaticamente você precisa estar com as pessoas próximas de você, né? Perfeito. E essa fala de alta performance parece que é muito do universo individual, né? E agora você falou isso de andar junto. Se a gente pudesse dar assim um conselho para uma pessoa que está focado nisso, eu preciso melhorar, eu preciso desenvolver, mas como que a gente consegue juntar essa frase inspiradora de união com isso de alcançar alta performance? Porque eu acho que uma coisa leva a outra. Você ser uma pessoa melhor, entendeu? Você se buscar, hoje em dia, o autoconhecimento, a auto-performance está muito na moda. Eu acho que você evoluir, ter essa auto-evolução, você vai influenciar ou automaticamente você vai ajudar alguém a melhorar. Seja pelo seu exemplo, ou seja por falar, faz isso, aconteceu isso comigo, tenta fazer aquilo. Então, eu particularmente vejo isso, que a minha evolução, eu busco a minha evolução para eu poder levar para o próximo. Mas isso principalmente veio com os filhos.
entendeu? De eu tentar mostrar isso para eles de alguma forma, né? Ainda mais que a gente sabe que tem idades das crianças que elas são muito ali egoístas, faz parte do ser humano, ela quer só as coisas dela, de você tentar mostrar, ó, você tem o direito de querer sua coisa, mas tem que saber que tem outra pessoa do lado que ela vai também ter as vontades dela, ela também vai ter. Então, quanto mais você melhorar e entender que o outro também tem a evolução dele e a gente juntos evoluídos, o resultado é muito maior, reverbera muito mais o resultado em conjunto do que só um resultado. Porque hoje em dia, alta performance que é eu dar o resultado, passar por cima de você e conquistar um cargo que você tá, entendeu? Sendo que eu não necessariamente eu preciso passar por cima de você. Eu posso aprender com você, entendeu? Evoluir com você e conquistar algumas coisas que eu quero também. Muitas vezes perguntam assim, eu lembro quando perguntaram para o Nadal, perguntaram assim para ele assim, quem que foi a pessoa que mais te inspirou? Ele falou o Djokovic, o Federer. Então foram as duas pessoas que ele mais brigou durante 15 anos para ver quem que era o melhor do mundo, que era quem inspirava ele a ser uma pessoa melhor. Porque ele falou que se não tivessem os dois, eu já tinha largado. Eu já tinha desistido. Para que eu ia buscar também uma melhora? Então, isso também é uma outra forma de você ver o quanto que a gente, mesmo querendo evoluir, buscando a minha alta performance, eu preciso do meu companheiro ali do lado. A gente pode ter adversários, a gente não pode ter inimigos. E aí eu fiquei pensando assim, essa questão de saber para onde está indo é muito importante, né? É. Porque aí você adota estratégia, você vê para onde você vai. Mas e a pessoa que não sabe, assim, ela tá perdida, ela vai começar agora e fala assim, gente, será que eu olho para onde? O que, que você acha? Ó, eu vou dar uma resposta meio cabulosa aqui que eu digo, só vai. Só vai. Às vezes o negócio, porque às vezes as pessoas ficam tão bitoladas nisso, mas que ela É. deixa de tomar a decisão, entendeu? Então, por exemplo, se a gente fosse falar de atividade física, Uhum. não sei o que fazer, começa a caminhar em volta da quadra da sua casa. Faz isso 10, 15 minutos por uma semana, de repente você vai buscar outra coisa. Nossa, eu preciso estudar, não sei para qual concurso que eu vou fazer. Começa a estudar. Pega ali um livro de português, de matemática, começa a estudar. Ah, mas eu não sei, você vai achar seu caminho, mas começa numa altitude relacionada àquilo que você está buscando. Né? Pelo menos a direção, se é norte, sul, leste, oeste, ali pelo menos você vai seguir é relacionado à atividade física, vai caminhar, vai pedalar, vai cuidar um pouquinho da sua alimentação. Ah, se é um concurso, um trabalho, vai estudar sobre o assunto. Então, eu acho que pode parecer meio chucro, mas é isso, só vai. Dá o primeiro passo, que às vezes é aquele primeiro passo que você vai saindo da neblina e vai encontrando o caminho. Nossa, esse primeiro passo é assim, eu acho que é o mais importante. Eu falei para você, né? Eu comecei o podcast na pandemia, depois parei. E sabe como que eu retornei? Não foi assim uma estratégia, eu vou retornar de tal dia. Eu comecei a marcar. Falei, vamos falar sobre isso, vai aquilo. E aí foi acontecendo, não foi Isso. assim algo, mas aí agora parece que tá fluindo, assim, sabe? Eu acho que é isso, é dar o passo que o caminho aparece, né? Isso, é mais ou menos isso. Porque às vezes a gente não está vendo porque você está numa neblina ali. Às vezes você precisa 2, 3 passos para de repente o caminho se abrir. E até mesmo para falar, não é nessa direção que eu tenho que ir, é para outra. Até para Sim. você estar ao norte. Se você só ficar parado, a gente não vai saber para onde que você está indo, né? E às vezes a gente fica com receio de dar aquele primeiro passo, né? E acaba não tomando passo nenhum. Aí você vai ficar só no si para sempre. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse começado ontem? E se? O e se não existe, né? E o tempo passa de qualquer jeito. Daqui a pouco você tá idoso lá e não fez nada. Exatamente. Isso mesmo. Mas até quem tá idoso pode começar em qualquer tempo, né? É o Pode. tempo de fazer. Isso. Aí eu vou ter que contar a história da minha avó. Agora Aí você só tocou vai. no ponto. A sua avó é Aí aquela eu, marombeira que aparece nas redes sociais. Tem uma vozinha que eu claro, acho muito impressionante. eu vi já. Não, mas você disse de começar, né? Não tem data para começar, né? Começa com 5, 10, 15, 20, 40 anos a gente vai. Então, mais ou menos o que você falou assim, vamos juntar duas coisas, alta performance, idade, que você está falando. A minha avó, com 55 anos, já tinha feito 4 cateterismos, que é aquele exame do coração que você vê, já tinha uma insuficiência cardíaca. Ela aprendeu a nadar com 50 anos, 55 anos, desculpa. Começou a competir no Master com 65 anos e hoje, aos 87, ela trabalha 3 vezes na semana, faz uma vez na semana Pilates e 2 vezes na semana natação. Então, nunca é tarde para a gente aprender. Nunca é tarde. E assim, Nunca. esse foi um tapa na cara, assim, É, né? nunca é tarde. Vai, vai. Só vai. Vai e começa que o caminho vai aparecer. É isso aí. Obrigada, viu, Eduardo? Foi muito legal. Nossa, eu adorei. Já tô assim cheia de inspiração e querendo arrumar meus planos melhor. Eu acho que o segredo da alta performance para mim, essência aqui com esse papo foi não desistir e continuar e retomar e ir em frente.
Isso, exatamente. É quase como insistir, persistir e não desistir. Aí o caminho vai aparecer e a gente consegue alcançar objetivos, né? Foi muito legal. Obrigada, viu, por ter Obrigado, Alex. topado. Bom te ver. E para você que estava curtindo a gente até agora aqui, vou deixar links, Instagram do Eduardo, do trabalho dele. E até o próximo podcast. Tchau!